Estamos aqui para uma nova temporada do programa Eu Tô Elas, rendidas ao podcast. Espero que você seja abençoada do mesmo jeito ou até mais. E hoje eu estou aqui com uma amiga muito querida, uma mulher que me inspira, uma mulher que tem um testemunho fortíssimo e que vive de cara boa, que é a Paulinha, a Paula Vilela. E a Paulinha vai falar um pouquinho para a gente hoje dos milagres do Senhor, Amém. como que é viver numa circunstância difícil, cheia de dificuldades, mas sempre vencendo, porque Jesus é poderoso para nos fazer vencer. Amém. Paulinha, Amém. bem-vinda, querida, que coisa Obrigada. boa você estar aqui conosco. Obrigada. Tenho certeza que você vai abençoar muitas vidas Amém. através desse testemunho, mas eu queria contar um pouquinho quem que a Paulinha é. Você me corrige se eu estiver errada. Pode deixar. A Paulinha, para os íntimos, tem 42 anos. Ela é advogada e pastora. Ela é pastora junto comigo na comunidade cristã da Zona Sul. Nós servimos ao Senhor Amém. pelo dom, né, Paulinha? Nem é por conhecimento, Não, é é graça. pelo dom. Graça, é pela graça mesmo, porque de nós não conseguimos Nada, nada. nada Estamos ali mesmo. para aconselhar e acompanhar mulheres. É mãe de duas fofurices, que é o Benício, que está com 4, 4 aninhos, e o Henrico, que está com 2. 2 aninhos. E ela conheceu Jesus aos 17 anos. E Isso teve um mesmo. tempinho aí de pausa, mas depois, aos 19, 20, 22, 22. voltou para Jesus em pleno carnaval. É É isso verdade. É mesmo? isso mesmo. Em pleno carnaval, numa cidade chamada Bom Despacho. Ai, me conta uma coisa. Então vamos começar por aí. Não, Essa história de conhecer Jesus, né? Você conheceu aos 17 anos. Como que isso. foi isso para você? Uma adolescente conhecendo Jesus, você já tinha um desejo pelo Senhor e não sabia? Ou foi alguém que foi falando e aquilo foi sendo nutrido em você? Como que foi isso? O meu tio Rony, que já faleceu, ele se envolveu com drogas muito tempo. E aí, no final da vida dele, não, mentira, uns 10 anos antes dele falecer, ele se converteu. E aí, através dele, meus avós foram, e aí foram chegando no meu pai, foi chegando na gente, assim, a gente não sabia, igreja evangélica, né? Não sabia dessa distinção. E aí eu fui um pouquinho conhecendo, assim, de ouvir falar, comecei a frequentar alguns cultos de vez em quando, e aí fui morar em Pouso Alegre com uma tia minha que já era cristã. E foi em Pouso Alegre que eu conheci verdadeiramente o Senhor. Uhum. Em Pouso Alegre eu me batizei e voltei para morar em Belo Horizonte. Quando eu voltei para morar em Belo Horizonte, Desgringolou. é, aí Uma eu conheci fase. um namorado que não era cristão, e aí, jovem, eu amava Jesus, mas eu não tinha consistência, não tinha Uhum. conhecimento da palavra. E aí me enveredei pelos caminhos, né? Caminhos errados, Mas já né? estava separada para o Isso mesmo, já Senhor. tinha já tinha o selo, né. Aí passou um tempo, fiquei 3 anos, longe dos caminhos do Senhor e fui para um carnaval em Bom Despacho, eu e mais 5 amigas. Aí alugamos uma casa, vários jovens, e aí eu fiquei no quarto com essas 5 amigas, eu fui no carro do meu avô. Não sei, não lembro por que que eu consegui ir no carro do meu avô. Então fui eu, mais 4 meninas no carro, eu dirigindo para Bom Despacho, pulamos carnaval sexta, pulamos carnaval sábado, domingo. Na segunda-feira eu estava em pleno carnaval, segunda-feira à noite, fevereiro de 2005. Eu escutei eu tive uma impressão, não foi uma voz, foi uma impressão no meu coração que o Espírito de Deus falava assim pra mim: "Filha, não é isso que eu tenho pra sua vida". E ali eu respondi para o Senhor. E eu falei assim: "Senhor, não é isso que eu quero pra mim". Amém. Que lindo, tô É, arrepiada. foi assim. E aí eu virei para as minhas amigas, não falei nada na hora, eu falei: "Gente, eu tô indo embora pra casa". Fui pra casa, cheguei em casa, dormi, acordei terça-feira cedinho, falei: "Galera, tô indo embora". Ninguém entendeu nada, ninguém queria ir embora. Eu estava no meu carro, graças a Deus, falei: "Tô indo embora". Fui pra Arcos, porque eu morava em BH, mas meus pais são de Arcos. Parei em Arcos, conversei com os meus pais, tudo, e desde este dia, terça-feira de carnaval, fevereiro de 2005, Glória a Deus. eu vou Nunca mais nunca abandonou mais, Jesus. Não nunca tem mais. jeito, né, Não Paulinha? tem jeito. Depois que a gente conhece a verdade, conhece esse É Deus verdade. maravilhoso, a gente É, entende que não dá para viver não sem dá. Jesus, não dá, Sem né? Jesus não dá. E eu morava no prédio da Giselda, Ah, eu lembro e foi demais. a Giselda que me apresentou a comunidade cristã da Zona Sul.
Ai, que Aí eu fui e bênção, comecei. que E tô bênção. seguindo a carreira. Amém, amém. E aí, né, você casou, teve Casei, tive filhos, 2 teve o primeiro filhos. filho lindo, Isso o mesmo, o Benício. Benício, uma bênção, assim, o Benício é demais, ele é alegre, assim como eu, nós somos, né, na minha casa todo mundo é alegre, É graças a verdade, até a Deus. cachorra, até a cachorra. Esses dias a cachorra fez uma Isso festa lá mesmo. naquela casa. Até a cachorra, nós somos muito zoador. O meu pai é muito zoador. Então eu sou, e o Benício tá começando a ficar muito zoador. Eu sonhei muito, eu queria muito ter filhos. Eu demorei 5 anos depois que eu casei para ter o Benício, consegui ter o Benício, e aí eu queria ter outro filho. Como eu fiz tratamento para tentar o Benício, fiz tratamento, não deu certo, engravidei Naturalmente. naturalmente, beleza. Eu falei, mas foi difícil engravidar do Benício. Eu acho que eu vou fazer um tratamento agora mais rápido, porque eu já estava com 38 anos, não podia esperar muito. Aí, na hora que eu estava pensando em começar a olhar um tratamento, eu descobri que eu estava grávida. Descobri que eu estava grávida em abril de 2021. Uhum. Aí eu fiquei super feliz, nossa, que bênção, né? Já veio, né? Sem aquele esforço, aquela tensão toda. Ficamos felizes. E aí passaram-se 5 meses da minha gravidez. Quando eu estava com 5 meses, mãe é mãe, né? Mãe sente. Eu parei assim na minha barriga, eu falei, engraçado, Tem algo errado tem aí. alguma coisa diferente aqui dentro. Eu já sabia que era um menino, Henrico. Aí eu falei, eu não tenho pedido para fazer ultrassom, mas eu vou fazer um particular. Aí liguei nas clínicas, papapá, achei um Mas ultrassom. você não estava sentindo nenhuma dor, Nada, você não tinha nada que estava te mostrando algo diferente, nada. você simplesmente sentiu. Senti. Fiz todos os exames. Com 3 meses eu fiz o exame que Morfológico. morfológico, né? Se mostra se tem alguma síndrome, nada. Com 5 meses, eu senti isso no meu coração, falei, eu vou fazer um ultrassom. Na hora que eu cheguei no ultrassom, era uma clínica que eu não conhecia, porque foi de última hora, eu paguei particular. A médica falou assim, Paula, você tá com quantos meses? Eu falei, 21 semanas. Ela falou, pois é, mas ele tá com tamanho de 19. Eu quero que você fale isso para sua médica e investigue. Passou, saí de lá preocupada, mandei para minha médica. A minha médica falou: Olha, eu quero que você vá no especialista Ronaldo Lins. Fui no Uhum. Ronaldo, todo Eu mundo fiz dos vai. mili... É, Todo todo mundo mundo vai vai. nele. Fui. Ele fez o ultrassom, falou a mesma coisa. Falou: Paula, pode ser um bebezinho pequeno, que é o bebezinho pig, pode ser alguma síndrome, ou pode ter alguma situação na sua placenta. Vamos esperar. Eu quero que você volte daqui 15 dias. E aí eu sou muito agitada, né? Ansiosa, né? Será, Paulinha? Será? Fui na minha médica, contei pra ela, falei: "Não, mas eu quero algum especialista em ultrassom para investigar o que está acontecendo". Aí ela me indicou um médico aqui em Belo Horizonte, especialista em ultrassom, esqueci o nome dele, muito bom. Fui. Na hora que ele começou a investigar, ele falou: "Paula, a sua placenta, ela tá com falta de líquido amniótico". Primeira coisa. Então, a gente precisa fazer uma infusão para ver se aumenta esse líquido amniótico. Só que essa infusão não é um milagre. Essa infusão eu faço hoje, daí 15 dias já acaba. Mas eu acho que é uma sobrevida. E como estava o coração da Paula Ai, mediante a essa notícia? Porque não é fácil, né, não é Paulinha? fácil. Não quer dizer que nós somos mulheres de oração, mulheres de Deus, mulheres que creem, que nós não vamos sentir. A gente É. sente, às vezes o coração fica apertado. Como que estava seu coração? Ai, é assim, eu não tinha um diagnóstico ainda. Então, na hora que falou do líquido amniótico, o médico falou: olha, seu bebê pode morrer a qualquer momento. Aquilo ali já vai te dando uma tensão. Então, eu dormia todos os dias chorando. Porque ele não falou isso num dia e eu fiz no mesmo dia. Foi um processo, porque tinha que dar um tempo. Uhum. O melhor horário que eu gosto de estar com o Senhor é no chuveiro, sentada. Ai, a Dani tá ali A do outro Dani- lado e falou a mesma coisa e você não sabia, Não tá? O programa sabia. não foi ao ar. Eu sentada no chão, a água caindo, e eu fico lá, né? E eu chorava muito, eu colocava a mão na minha barriga, e eu falava: Senhor, o Henrico é seu. Só que Amém. também, né? A gente sente, mas eu tinha outro bebê pequenininho, então, assim, é uma, né, adrenalina total. E o Benício era pequenininho, não podia sentir toda aquela situação. Aí, só que na hora que esse médico falou assim pra mim, Paula, esse líquido dura só 2 semanas, eu falei: não, mas esse vai durar até o final.
Amém. Falei no coração e falei alto. O Wellington estava do meu lado, falei alto. Aí fiz a infusão. No mesmo momento que, daí 15 dias, fez a infusão e colocou 300 ml de líquido de soro fisiológico, ele fez a pulsão. Porque com essa pulsão ia descobrir o que que o bebezinho tinha. Por que que ele estava tão pequenininho. Aí, infundiu, saiu o resultado. Dia 26 de setembro, numa sexta-feira, à noite, eu estava em casa. A minha médica me ligou. Falou, Paula, o doutor fulano me ligou, mas pediu para você me passar, para eu te passar o resultado, porque eu sou sua médica. Falei, fala, doutora Marinês. Paula, o Henrico foi diagnosticado com síndrome de Down. Aquilo ali, você não espera, né? Assim, nenhuma mãe quer, nossa, eu quero ter um filho com síndrome de Down. Não, não é isso que eu sonhei e não é isso que eu queria. E aí foi um susto, um baque, uma preocupação, porque a gente pensa O assim, que que não, está por vir? Eu isso. não sei que mundo novo é esse. E você não preocupa só com hoje, você preocupa com o amanhã, né? Todas as mães se preocupam com o amanhã dos filhos. Mas a criança que é especial é uma preocupação diferente, né? Porque vai demandar mais. Não sabia, era um universo novo. E aí eu dobrei meu joelho e falei assim, Senhor, que é isso que está acontecendo? Só que aí juntaram duas situações. Eu fiquei sabendo da síndrome, e em primeiro lugar, a gente acha que a síndrome só é detectada com 3 meses de exame morfológico, né? Não é, né? Não. Aí Tanto que o seu depois foi depois. eu fui, né? Depois a gente vai se inteirando, conversando com várias mães. Muitas mães não ficam sabendo. Muitas mães sabem na hora que tá ganhando o neném. Eu sei de uma amigona minha que ela só descobriu na hora que o neném nasceu. Olhou pro neném, falou assim: tem uns olhinhos puxadinhos, né? Porque eles têm essa É. característica. Então, só que aí juntaram duas situações. Tanto a síndrome como a falta do líquido amniótico. Então, a minha gravidez, desde os 5 meses e meio até o Henrico nascer, que ele nasceu com 37 semanas e um dia, foi de alto risco. Não para mim, Para para ele. ele. Então, eu fiz ultrassom toda semana. Eu ficava 3 horas toda semana no consultório, esperando o médico. Paulinha, como você fazia com essa situação, tendo um filho, um marido, um trabalho, a sua casa? Porque não envolve só a mulher que está grávida e a sua saúde, envolve todo o entorno. Como você mesmo falou, você tinha um bebê. Eu tinha um Até bebê. hoje ele é muito pequenininho, né? Porque Até 4 anos ele é pequeno. E como que é isso para lidar com toda essa situação e ainda com essa cara boa que você tem? Isso é graça de Deus, Cris. Não tem assim outra explicação. Eu sou eu sou uma mulher alegre. Isso Amém. vem de mim, vem do Amém. Vem do Senhor na Senhor, a minha alegria vida. do A Senhor. alegria do Senhor é a minha força. Então, assim, em todo tempo, eu não posso falar assim, nossa, eu caí numa cama em depressão. Muitas caem, e é legítimo isso. Uhum. Mas eu fui diferente. Eu comecei a lutar, porque eu quis muito. Eu quis muito o Henrico. Então, assim, e o propósito do Senhor é família. Então, assim, a minha leitura era: eu tenho um Henrico, uma criança especial, com gravidade, porque ele pode sobreviver ou morrer, mas eu tenho o Benício. Então, eu tenho que estar bem, porque né, a minha vida não para aqui. A minha vida continua. Eu tenho um casamento, eu tenho uma empresa que Uhum. nós somos autônomos, então tinha que trabalhar. Então, assim, eu fui vivendo, eu não parei. Pela graça total. Pela graça do Senhor. Malhava, porque eu tinha que malhar. E, as minhas tristezas, os meus choros eram no chuveiro ou então de madrugada. Eu acordava chorando, com medo, porque toda semana eu ia no ultrassom e eu podia chegar lá e ele falar assim: não, ele não tá batendo mais o coração. Acabou o líquido amniótico, então ele não. Então, assim, foi uma tensão. Mas eu não vivi, essa tensão não me dominou.
Amém. sabe? Não me A dominou. gente pode ter medo, a gente não pode Isso viver mesmo. com medo, né, Paulinha? A Eu gente pode tinha ter as aflições, as dificuldades, todos nós iremos passar, não tem jeito. Se é isso falar que mesmo. vida de crente é Não só tem mil jeito. maravilhas, não é verdade, né? Esse evangelho da maravilha, da prosperidade, Jesus é maravilhoso, mas Amém. não é assim, nós passaremos por aflições. Muitas aflições. E cada noite era uma aflição. Eu tinha receio, eu tinha medo mesmo de acordar e meu bebê já não tá vivo. E aí foram passando o tempo e o médico que fazia o ultrassom, toda vez que eu chegava, ele falava: "Mas você tem certeza que você fez essa infusão?" "Sim, doutor, porque o líquido só tá crescendo." Milagre, já começou o E milagre. aí eu falava: "Olha, eu creio no Senhor", e eu pedi para ele multiplicar esse líquido amniótico. Tanto que o meu líquido amniótico foi até o final. Glória a Deus. Não, eu não tive problema com o líquido amniótico. O Henrico ficou bem pequenininho, ele era um bebê pig, pequenininho, e fomos fluindo. Chegamos, quando deu 37 semanas, a minha médica falou: "Paula, agora nós vamos tirar." Eu falei: "Mas doutora, não dá para esperar mais um pouquinho?" "Não, Paula, eu não quero correr risco, porque ele tá bem hoje e amanhã a gente não sabe." Prudência, né? Prudência. Prudência. Minha médica falou: "Vamos tirar." Falei: "Então vamos." 37 semanas e um dia, fui para o hospital. Henrico nasceu com 1,785 kg, pequenininho. Nasceu, foi direto para o CTI. E nisso, Cris, a vida do cristão é assim, de fé em fé, de glória em glória, profetizando. A minha médica falava assim: "Se prepara, porque ele vai ficar 2 meses internado no CTI." E eu falava: "Não, de jeito nenhum. Pai, no nome de Jesus, o Henrico vai para o CTI e ele vai sair em 2 dias. Ele vai ganhar peso e nós vamos embora." Então, assim, cheia de Dia após expectativa. dia, Isso, dia vivendo um após dia dia, de cada vez. crendo que ele não ia ficar E a internado. igreja do Senhor E orando, a porque a gente igreja orava, orando, isso mesmo. orava pela Todo vida do mundo orando Henrico. pela vida do Henrico. Fui, ele nasceu, foi pro CTI. Não pude pegar meu bebê, ele foi para aquela incubadora com baixo peso. Até então era só o problema da síndrome de Down. Passou uma semana, eu pude pegá-lo. Eu peguei o Henrico uma semana, deste tamanhozinho aqui. E aí a gente, as coisas acontecem na nossa vida. Uma enfermeira muito solícita falou: "Paula", ele estava na incubadora, "você não quer pegar ele no colo?" Aí eu, mãe, né? Mãe sempre quer pegar o neném. Só que eu estava muito, muito, muito gripada. De máscara, tudo, mas você não pensa na hora. Falei: "Quero." Aí peguei meu bebezinho. Ela falou: "Dá um beijinho nele." Aí eu dei um beijinho nele. E aí ele, tatanã, voltei pra incubadora. Gente, esse menino piorou, mas piorou, mas piorou. E eu falava assim: "Senhor, pé de galinha Fui não eu, mata fui pinto." eu, fui eu. Pé de galinha não mata pinto. Mas aí o Henrico começou a piorar. Piorar, piorar, passou 10 dias, passou 20 dias, passou 30 dias, e o Henrico não saía do CTI. Passaram-se 2 meses. E eu ia no CTI, no Mater Dei, Santo Agostinho, a mãe não pode dormir, porque são várias é um quarto com várias incubadoras. Você pode ficar lá o dia todo, mas você sai, porque é uma cadeira, né? Então eu ia todos os dias, eu tirava leite pro meu bebê, eu tirei leite pro Henrico até os 10 meses. Ele nunca mamou no meu peito, mas eu tirava o leitinho que era pouquinho, pouquinho. Mas mãe é mãe. Mãe sempre quer fazer, Exato, né, fazer o acha melhor, isso, fazer dar o o melhor. melhor. Não, esse pouquinho vai dar imunidade para ele. Só que o Henrico foi piorando, piorando. Com 2 meses ele deixou de ser neonatal e ele começou a ser pediátrico. Então a gente mudou para o Mater Dei da Contorno. Quando eu cheguei no Mater Dei da Contorno, ele tinha 2 meses e meio. Lá, ele teve uma crise de falta de ar. E aí foram tentar entubar o Henrico. Quando foram entubar, ele tinha uma obstrução. Aí não passou o tubo. Aí ele teve que fazer, de emergência, uma traqueostomia. Uhum. E aí os médicos me tiraram da sala e eu vendo 10 médicos entrando e cada hora entrava um e não conseguia descer o tubo. Aquela tensão toda, eu falava: "Senhor, o Henrico é do Senhor, o Henrico é do Senhor." E aí a médica veio e conversou comigo e falou: "Paula, olha, nós tivemos que entubar o Henrico, mas ele não aceitou a intubação porque estava obstruído. Nós tivemos que fazer uma traco de urgência, deu certo, mas o Henrico foi diagnosticado com hipertensão pulmonar primária."
Falei, hã? Que é Que isso? isso? Outro mundo novo pra mim, não sei nada do que é Ô, Cris, isso, é de tudo onde surgiu. muito novo, porque, assim, a gente sabe que existe CTI, a gente sabe que existe CTI de criança, mas você não imagina. Então, assim, quando eu estava no CTI com aquelas incubadoras, eu falava: "Gente, que é isso?". Sabe quando é um mundo totalmente novo? Eu caí de paraquedas. Aí depois eu vi meu filho sendo traqueostomizado, um cano aqui, que a gente que já tem entendimento, você fala assim: "Ele vai morrer de falta de ar, de agonia". Eu tenho aflição, se fosse comigo, eu acho que eu morria. E aí você vai mentalizando aquilo tudo ali, você vai falando: "Senhor, Só o Senhor pode. só o Senhor pode". Nesse tempo, eu tive uma crise de pânico, 2 crises de pânico fortíssimas, aí eu tive que ser medicada. Aí eu comecei a tomar um remédio de manhã, pelo meu psiquiatra Ismael. À noite ele começou a me dar medicação para eu dormir, porque eu também não conseguia dormir, porque a minha adrenalina era muito grande. Então assim, eu sempre muito firme, muito alegre, mas assim, é uma desordem muito grande, né. O seu emocional pesa muito, então você tem que ficar com um pouco de controle, porque você tem outro bebê. E igual você falou, né, Paulinha, não só emocional, mas só de você estar sem Se dormir dormir, é, com essa tensão toda, esse estresse é o tempo todo, é difícil para o difícil. organismo. Vida, morte o tempo todo. Então assim, foram muito tempo. Cris, o Henrico internou, nasceu no dia 16 de dezembro de 2021. Nós saímos do hospital dia 11, dia 29 de novembro de 2022. 11 meses e meio no CTI. Só quem passa no CTI sabe o que é. O CTI é algo assim. São Os, tantas histórias, são tantas, é difícil, é um ambiente pesado pesado. espiritualmente, emocionalmente, eu sei. E CTI é lugar de ficar 10, 15 dias. Não é lugar de ficar 1 ano. Tanto que uma vez, eu tive uma confusão com uma médica, ela era cristã, eu também, depois deu tudo certo, mas assim, no alvoroço de tudo, o que aconteceu? O Henrico estava lá 9 meses, e aí a cabecinha dele chata, ele não podia fazer fisioterapia porque ele tinha hipertensão pulmonar, tinha que ficar mais quietinho, e uma amiga minha foi me visitar, falou assim: "Uai, mas ele não tá fazendo fisioterapia motora?". Falei: "Hã? Que é isso?". E aí eu fui correr atrás, falar: "Gente, por que a gente não tá fazendo?". Aí a médica falou: "Paula, mas CTI a gente cuida, é de vida ou morte". Aí eu falei assim: "Mas o Henrico tá aqui há 9 meses, tem que cuidar do Henrico como um todo". Isso não foi nessa calma, né, Cris? Essa Imagino. singeleza em pessoa. Quem vê a carinha Quem acha que tá vê então, sempre. mãe de CTI é nervosa, nunca fui sem educação, mas assim, a gente tem que correr atrás o tempo todo, 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 porque é o meu filho. Eu Uhum. conheço o meu filho e eu tô ali o tempo todo. E o mais lindo de todo E esse Paulinha, tempo, só um parênteses aqui da importância da Igreja do Senhor, não só em oração, né? Como a gente falou no episódio com a Dani, a eficácia da oração, mas também o apoio que você teve, né? foi Você me contou que tiveram várias pessoas que, inclusive, ficavam horários com o revezando. Henrico revezando com você? O que acontece? No CTI, ele fica em box, fechado, tá? Então, um bebezinho deste tamanhozinho num box fechado. Então, tem que ficar sempre o acompanhante. Eu não podia ficar 24 horas por dia por causa do meu outro bebê. Isso. Então, o que eu fazia? De 8 da manhã, todos os dias, de 8 da manhã às 3 da tarde, eu ficava. Porque o boletim era de manhã, eu dava as coordenadas, 3 horas da tarde eu ia embora. Todos os dias, Cris, durante 11 meses e meio, para honra e glória do Senhor. Amém. Eu tive um revezamento de amigas que iam para o Mater Dei 3 horas da tarde e ficavam até 8 horas da noite. Todos os dias, cada dia uma. Mulheres, assim, de várias igrejas, sabe assim, a Carol, do Leozão, é Aham, uma que tomou a frente, aí ela fazia uma listinha pra mim, jogava no grupo. Gente, quem pode ficar segunda? Quem pode ficar terça? Então, assim, as pessoas foram se mobilizando. O Márcio, o aham, Márcio lá da igreja da Silvana, sei. ele homem, idoso,
ele ia toda Glória a quarta-feira Deus. ficar com o Henrico, e ele A amava. igreja, ela tem seus problemas, né, são pessoas diferentes, pessoas adoecidas, porque Com existem certeza. nós todos somos, mas existe esse amor Esse que amor é maravilhoso. foi foi a igreja foi uma comigo, sabe. E a igreja eu não vou dominar O corpo de castelo, Cristo, o comunidade, corpo de o Cristo. corpo de Cristo me ajudou muito. E aí todo dia ficava uma pessoa de 3 às 8 da noite, aí 8 horas da noite chegava uma técnica que eu pagava, e aí a técnica dormia de 8 da noite às 8 da manhã, porque ele tinha que ser monitorado o tempo todo. Então assim, o Henrico foi muito bem assistido, ele teve as melhores oportunidades que ele podia ter, Amém. mas, ele teve a mão do Senhor sobre a vida dele. Ele teve Amém. 3 situações muito fortes aonde era vida, morte, e 3 vezes os médicos me chamaram. Em 2 vezes o Wellington estava em São Paulo, viajando, falou assim: "Wellington, volta, porque o Henrico não passa". Aí o Wellington voltava e o Henrico recuperava. Hora nenhuma você pensou: "Agora ele vai para o Senhor"? Pensei, Pensou. pensei, E como que pensei. era isso para você? O Nossa, era seu muito difícil. coração? Durante os 6 meses e meio eu lutei muito. Eu falava: "Senhor, eu não tô nadando para morrer na praia. No nome de Jesus, me ajuda aqui, porque o Henrico é do Senhor, faz um milagre". Teve uma vez que aí depois dos 6 meses e meio, com 7 meses e meio, ele teve uma situação, ele teve uma hemorragia pulmonar. E aí eu vi meu filho sofrendo muito, muito pálido, a saturação dele chegou a 30, muito tempo. Então os médicos falavam: "Fica com ele no colo, porque ele vai morrer no seu colo". Então nesse momento eu falei: "Senhor, eu não quero", eu sempre orei isso, Cris, eu falei: "Deus, eu não quero meu filho vegetando. Eu quero meu Amém. filho com vigor, com saúde, correndo, andando. Então eu não quero meu filho para eu ter meu filho numa cama, dormindo. Não, eu quero meu filho saudável". E aí quando eu vi ele dessa maneira, eu orei ao Senhor e falei: "Senhor, se o Senhor não tem planos de vida, de saúde, de vigor para o Henrico, leva ele, porque eu não tô aguentando mais". E aquilo ali eu chorava, né, chorava, chorava, chorava. Aí eu ia pra casa. Aí 3 horas da manhã eu ligava pra técnica: "Como é que tá? Paula, a Alessandra veio aqui, que é a fisioterapeuta, que ele não tá bem, ele tá saturando 40, então a gente não sabe". Aí eu saía de casa, falava para o Wellington: "Wellington, fica aqui porque", e eu falava para o Senhor: "Se acontecer alguma coisa, eu quero estar com ele". E aí eu voltava para o hospital 4 horas da manhã, pegava ele no colo e aí a gente começava a orar. Uma das técnicas que ficavam comigo era cristã, e aí a gente orava e clamava e ele melhorava. E nisso ele melhorou, e com 11 meses e meio a gente saiu, foi para casa, de home care, um mini CTI dentro de casa. Quando eu cheguei em casa, 10 dias que eu estava dentro de casa, o Benício passou uma gripinha pro Henrico. Só que pro Henrico não era uma gripinha. Aí ele teve, foi pneumonia não, gente, como é que é aquela doença de nenenzinho? Ah, eu sei uma pulmonar É, também que perdi o nome. esqueci. E aí ele mais uma vez venceu. Aí 10 dias que eu estava em casa, vigorosa, nossa, meu milagre chegou, meu menino tá em casa. 10 dias depois eu voltei para o hospital, porque ele teve, esqueci o nome, fiquei mais 72 dias no CTI. Então, eu passei 2 natais no CTI, eu passei 2 réveillons no CTI, eu passei 2 aniversários do Henrico no CTI. Ele teve, 13 comemorações de aniversário no CTI. Eu, quando ele tinha 6 meses, eu sou uma mulher de fé. Quando Amém. ele tinha 6 meses dentro do CTI, eu comecei a pagar a festa dele de 1 ano, que seria 1 ano do Henrico e 3 3 anos anos, do Benício. só que aí ele não saiu. E aí no contrato estava estipulado que eu podia cancelar, eu falei: "Então tá, a gente adia a festa, mas a gente faz essa festa ainda", que aconteceu, Amém, né. Então maravilhosa. assim, é de fé em fé, de glória em glória. Se você perguntar pra mim hoje: Eu ia te perguntar isso. Qual "Como a tá", isso, situação do Benício do 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 Henrico. Henrico hoje? O Henrico hoje, ele ainda é uma, eu tenho um home care dentro de casa, ele ainda é traqueostomizado, ele não come pela boquinha, nunca comeu ainda. Ainda Então ele tem uma sonda na barriguinha que ele come, toma leitinho só, ele ainda não come alimento sólido. Ele é uma criança hipotônica por causa da síndrome de Down, mas mais ainda porque ele ficou 1 ano deitado, então perdeu muito, então a gente corre atrás disso. Ele é uma criança que ainda não senta,
mas ele já sustenta a cabecinha. E ele é uma criança que tem perspectiva de caminhar, de andar, de comer, de falar, de respirar no tempo determinado. Amém. Não é o tempo que a mãe, né? Porque eu queria que fosse ontem. É difícil, é. Todos os dias você acorda e você vê o seu bebezinho daquele jeito. É difícil. Então, eu falo, Senhor, antes dele ser meu, ele é do Senhor. Então, assim, eu lido com as minhas perspectivas todos os dias, porque eu não quero ver meu bebezinho deitado molinho, eu quero ver ele firme. Amém. Então, é de fé em fé. Amém. Então, Cris, se você falasse para mim assim, o que te sustenta hoje? Eu aprendi com o Rogerinho, meu pastorzão. Ele falou assim, filha, a fé não é para te isentar das suas lutas. Nossa, Paulo, você é uma mulher de fé? Sou! Muito! Então por que eu tenho tanta luta? Uhum. A fé não é para te isentar das suas lutas. A fé em Cristo é para te sustentar em meio a estas tantas Amém, lutas. Paulinha. Amém. Então, assim, é por isso que eu estou de pé todos os dias, porque eu tenho o Benício, que tem todo o vigor, e só um parênteses, gente, é tanta coisa que a gente passa. O Benício ontem virou para mim sentado no carro, falou assim: mamãe, eu queria ter outro irmão. Aí eu escutei aquilo e falei, filho, por quê? Ah, porque o Henrico não anda. Eu quero um irmão que anda. Eu falei, filho, mas o Henrico vai andar. Vai demorar um pouquinho, mas ele vai andar. Então, assim, os desafios, Cris, são diários. Uhum. Então, assim, ninguém está isento. Né? Não é porque nós somos cristãos, porque nós amamos o Senhor, que nós estamos isentos das lutas, das dificuldades, mas a grande alegria do meu coração é que eu sei que eu sou muito amada pelo Senhor. Amém. Muito. Amém. Eu sou muito brincalhona, eu olho para o alto e falo, Deus, o Senhor me ama muito. Amém. Mas o Senhor me ama demais, Isso é porque não lindo tem demais. Isso é o Senhor me lindo. escolheu, tinha que ser eu mesmo. Eu não queria, não. Mas o Senhor me chamou. É Amém. minha. Esse propósito era para mim, sabe? Eu não sei o que vai vai acontecer. A gente não sabe, Não mas ninguém sei. sabe, né, Ninguém Paulinha? sabe. O dia de amanhã a gente não Não sabe. sabe. Me conta uma coisa, mediante a isso tudo que você está contando, esse testemunho lindo e que fortalece tanto a nossa fé, nos inspira. Se tem uma mãe ali do outro lado que não, provavelmente ela não está passando por um processo igual ao seu, a doença do filho pode ser outra, pode ser emocional, pode ser uma depressão, pode ser droga, a gente não sabe o que que o outro está passando. O que que você diria para essa mãe, para esse pai, ou para essa avó, ou para quem está passando por esse processo tão difícil na vida, de circunstâncias adversas Diversas. e nem sabe por onde ir? Uma coisa que ao longo desse tempo eu tenho aprendido, né, gente, porque é uma caminhada. Eu não, por exemplo, hoje eu não sou médica, mas eu aspiro, eu ambuzo meu bebê, e você vai adquirindo experiência, eu nessa área da saúde, e cada um em alguma área. Eu tenho aprendido que é um dia de cada vez. Quando o Henrico estava no CTI, eu não tinha visão de amanhã. Eu falava, gente, não tem saída para mim. Mas hoje eu já vejo uma luz no fim do túnel. Então, o que eu poderia falar é: persevera. A Bíblia fala que nós não somos daqueles que retrocedem. Então, o meu alvo é o Senhor. Se eu me pautar, e se você que está aí do outro lado, se pautar nas circunstâncias ao seu redor, e se essas circunstâncias forem desfavoráveis, você vai desanimar, vai cair. Mas se você olhar para o Senhor e falar que o Senhor tem um propósito, que o Senhor é grande, que ele não perdeu o controle, a caminhada fica mais leve. Amém. Ela ainda é difícil, mas ela fica mais leve, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, o que me faz caminhar dia após dia é o Senhor, é a força do Senhor na minha vida, porque eu não pauto naquilo que eu estou vendo. O apóstolo Paulo fala: se a minha alegria, se a minha vida, se os meus olhos se sustentarem somente nas coisas dessa terra, eu sou a mais infeliz de todas. Então, eu não sou infeliz porque o Henrico é uma criança especial, porque eu ainda não vejo uma progressão rápida que eu gostaria, mas
o Senhor, ele tá comigo em todo tempo. E é ele que me sustenta. Eu sou gente igual você que tá aí, ó. Tem sangue aqui, mas tem dor, tem choro, mas tem um vigor que vem do alto. Clama ao Senhor porque é ele que nos sustenta. E você que tem outro filho, cuidado. Cuidado, porque eu tenho visto, o filho especial demanda mais, mas existe outro filho e ele precisa de muita atenção. Então, tenta ter um equilíbrio, mãe, assim como eu estou tentando. Amém. Estou tentando. Está Estou tentando. conseguindo. Você é um Amém. exemplo, você é Amém. maravilhosa. Eu Amém. agradeço ao Senhor pela sua Obrigada. vida, pelo seu testemunho. Amém. E tenho certeza que o Senhor fará grandes Em coisas nome de através Jesus. da vida do Henrique, da Em sua nome de vida, Jesus. e que o Senhor te fortaleça e continue te dando essa Amém. alegria que só pode Amém. vir Só dele. vem dele, é isso mesmo. Amém. Amém. Eu quero te agradecer por ter ficado aí conosco, ter assistido o nosso programa. Espero que você tenha sido muito abençoada, como eu sou, com o testemunho da Paulinha. Quero agradecer a Thaí Fresh, nosso patrocinador. Que o Senhor te abençoe, que você continue perseverando e resistindo, porque sim, terão dias maus, mas o Senhor é contigo. Amém? Jesus abençoe.